em busca por um novo treinador e também pela vaga no mata-mata, que não está garantida. E a diretoria do Galo com essa missão, procurar e trazer o novo comandante para substituir o Jorge Sampaoli, demitido ontem. Desde a demissão do Sampaoli, a diretoria do clube mantendo contatos, buscando nomes, e aí tem perfil desejado pela SAF do Atlético. Nós trouxemos mais cedo no Rádio Esportes, inclusive, que a tendência mesmo é o Galo procurar um treinador estrangeiro de fora do país. Os nomes de brasileiros, muito dificilmente vai ter um treinador brasileiro, Galo. E, por exemplo, eu pude confirmar que o Renato Gaúcho está descartado. Nesse primeiro momento, um nome que foi muito falado aí pelos torcedores desde ontem, né? Renato Gaúcho está desempregado, né? Está sem clube, o último clube foi o Fluminense, mas ele não encaixa no perfil que o Atlético pensa para esse momento no clube. Nesse cenário, Cirilo, de fora do país, a gente sabe que quem está em alta, hoje, né? O país em alta é treinador português, né? O Brasil tem vários treinadores portugueses e eles estão em alta no mercado aqui brasileiro. O Atlético tem alguns nomes portugueses que eu já pude confirmar que agradam a diretoria do Galo. Agora, cada um tem uma situação que não é simples de se resolver, né, para fechar o acordo. Vamos lá. O Arthur Jorge foi treinador do Botafogo, hoje está no Al Rayyan do Catar, multa alta, salário elevado, muito dificilmente esse treinador iria aceitar uma proposta do Galo. Logicamente aquele contato é feito, né, para saber a ideia ou não, mas é muito difícil dele retornar. Um outro nome, né, que gera sempre uma especulação, um debate, o Leonardo Jardim, que teve no Cruzeiro ano passado, um treinador que é um nome que agrada a diretoria do Atlético, mas a gente sabe, né, que ele mesmo já deixou claro que não voltaria para o futebol brasileiro neste momento, inclusive recusou propostas até lá do futebol europeu e não voltaria para dirigir o rival, né? Foi muito bem no Cruzeiro, tem ligação próxima ao Pedrinho, que é o dono do Cruzeiro, né, o Pedrinho BH. Então, é uma situação era improvável de acontecer também. Carlos Carvalhal, o nome sempre aparece, né? O Carlos Carvalhal, treinador que desde 2022, o nome dele, quando sai algum treinador no Galo, aparece. A princípio, ele não trabalharia até junho, mas uma informação que a gente obteve, que inclusive nossos colegas do itatiaesporte.com.br conversaram com o empresário, mas pudemos confirmar com o Atlético que essa informação de que ele recusou o Galo não procede. É a informação do clube que o treinador desmente contato com o treinador e com seus empresários. Então, o Atlético garante nesse momento que não procurou o Carvalhal. Então, não teve proposta recusada do treinador do Carvalhal. Então, também não estaria na lista do Galo aí inicial. Vamos ver, Cirilo, são alguns nomes, por exemplo, o André Jardine é um treinador brasileiro que já está há algum tempo no América do México. É um treinador que está muito bem lá no América do México, com um bom trabalho por lá, consolidado, e esse ano ele pediu alguns reforços de atletas brasileiros e foi atendido. Ele acabou de pedir o Rafael Veiga do Palmeiras, está indo para lá, o Lima do Fluminense, o Rodrigo Dourado, que jogou no Inter. Então, assim, não viria para o futebol brasileiro, neste momento não aceitaria o convite do Galo. Então, Cirilo, de medalhões, né, desses nomes mais cotados, cada um tem a sua dificuldade, mas que o Galo prefere e vai nesta linha de procurar treinador estrangeiro é uma certeza que a gente pode trazer neste momento. O Atlético está tentando o atacante Luiz Araújo do Flamengo. Pelo que a gente pôde buscar informações, essa negociação já está acontecendo há um mês e aí o Galo conseguiu segurar, né, essa informação. Eu falava que o Galo procura um atacante, o volante chegou, né, para essa primeira janela. O Pérez, inclusive, fez hoje exames médicos, e um zagueiro. No caso, os números não estariam tão distantes entre Atlético e Flamengo. Só que o Flamengo, a princípio, quer uma reposição. Ele quer contratar um atleta para o lugar do Luiz Araújo e aí sim aceitaria vendê-lo. Colegas do Rio de Janeiro, agora há pouco, já trazem a informação de que o Flamengo não vai liberar
o Luiz Araújo. Então o Flamengo, ou quando saiu a notícia, mudou de ideia, ou realmente vai pedir mais alto aí do que o Atlético estava pretendendo nesse primeiro momento. Então o Luiz Araújo é um atleta sim que o Galo tenta nessa janela. Para fechar, Cirilo, hoje teve o treinamento comandado pelo Lucas Gonçalves, e atenção, hein? O time será comandado pelo Lucas Gonçalves. O auxiliar dele no campo amanhã vai ser o Henrique Teixeira, que é o técnico hoje do Sub-20 do Galo, foi campeão Copa do Brasil Sub-17, agora está no Sub-20. Acabou de subir pro 20, né? Exatamente. E lá em cima, na cabine, estará o Léo Silva, Leonardo Silva, que é o auxiliar do Henrique Teixeira. Então a comissão técnica do Galo para amanhã tá formada aí para o jogo em Nova Lima. E aí, Cirilo, o Júnior Santos, ele estará entre os relacionados. É uma informação que vai ser confirmado. O Júnior Santos, a gente falava que vem treinando bem. O Sampaoli não estava querendo levar ele para o jogo, até chegou a admitir na entrevista, né, de quarta-feira, que quem sabe no fim de semana. Então o Júnior Santos deve ficar como opção no banco, e eu creio que o Lucas pode fazer algumas mudanças no time aí, Cirilo. Pode colocar, por exemplo, o Scarpa, que é o jogador que vem aparecendo, né, nos gols do Atlético, lance de gol, assistências. O Scarpa tem números melhores, por exemplo, que o Bernard nesse momento. Então eu acho que pode aparecer o Scarpa na zaga. Eu deixo uma dúvida, ele vai manter o Alonso? O Alonso vem sendo muito criticado, ele pode colocar outro zagueiro por ali, tem o Vitor Hugo, tem o Ivan Roman. Então eu não descartaria mudanças pontuais, pela primeira vez dando corridas ao redor do gramado. Tem no nosso YouTube uma foto aí do Lianco, está se recuperando de uma cirurgia muito complicada, né, no tendão de Aquiles. Ele rompeu o tendão de Aquiles do pé e do tornozelo esquerdo, e agora está nesta fase aí de fisioterapia ainda, mas o jogador já é um avanço, né, Cirilo? Sai da parte de academia, vai pro gramado, mas vai demorar um pouquinho aí, pelo menos mais um mês e pouco aí pro Lianco retornar. Eu imagino o martírio que é para um atleta profissional não poder pisar no gramado, né, cara? O cara não ter condição de exercer a profissão dele, né? Boa recuperação ao Lianco, que volte em breve. Ainda mais o Lianco, né? Que é bem agitado, o cara ansioso, então... Cara, não é simples, em campo não. Sempre. É o profissional não podendo exercer a profissão dele, né? Que dê tudo certo na recuperação do Lianco. Luiz Araújo, chegaria para jogar, né? Feijão sem bicho. Grande papo, né? Contratação, não tem o que questionar. Seria uma contratação para chegar, jogar, ser titular, evidentemente, se entregar no dia a dia, mas com um potencial enorme, que é melhor do que os que aqui estão. Então, seria uma baita contratação. E rapidamente, Cirilo, amanhã é com os caras, né? Amanhã é 100% de responsabilidade dos atletas em campo. Amanhã é dia do senhor Hulk, do senhor Scarpa, do senhor Dudu, do senhor Bernard, do senhor Igor Gomes, do senhor Lodi, do senhor Alonso. Essa turma é que tem que dar a resposta. Ajudar o Lucas Gonçalves, entregar em campo o que tem faltado, porque o Sampaoli saiu, e eu sigo batendo na tecla que ele não é 100% responsável. Tem uma parcela enorme de mau desempenho desses atletas, que vêm desde outros treinadores, e amanhã esses caras precisam dar resposta. A parte do Atlético está nas mãos desses caras, ou nos pés desses atletas. São eles que precisam entregar no jogo contra o Itabirito e entregar uma vitória ao torcedor com um bom desempenho de preferência. O que vai acontecer nos outros jogos, aí está fora do alcance. A diretoria do Atlético tem que ter cuidado para não se deixar levar, que é o que aconteceu na contratação do Sampaoli. Se deixou levar pela pressão por causa da demora em conseguir acertar com alguém. Por quê? O Cuca, ele tem uma história grande no Atlético, foi campeão da Libertadores no Atlético, já voltou outras vezes, tem questões extracampo, mas o Atlético já mostrou que não é um maior problema para o clube isso, tanto que já contratou o Cuca até recentemente, mas o Atlético não pode ficar só girando em círculos Cuca Sampaoli, Cuca Sampaoli. O Atlético tem que ir por um nome diferente que encaminhe o clube para um rumo diferente. Porque o projeto de futebol do Atlético anda estagnado. O projeto de futebol do Atlético ainda tem muitas características daquele time que os atuais donos do Atlético, os donos da SAF do Atlético, ajudaram a montar lá em 2020, quando eles eram só investidores, quando eles eram só conselheiros que com o dinheiro estavam querendo ajudar o clube. Que montaram o time do Sampaoli em 2020, que depois, com ajuste, se tornou o time do Cuca, campeão brasileiro da Copa do Brasil em 21. Por quê? O Atlético tem trabalhado muito em contratar jogadores de nome, jogadores que tiveram um
uma trajetória já consolidada no futebol, mas que às vezes estão em baixa. Claro que nessa conseguiram contratar o Hulk, que se consolidou nesses anos todos como um dos maiores nomes da história do clube. Mas a estratégia do Atlético tem sido desde então sempre contratar jogador com esse perfil. E daí vai para a contratação de Rony, vai para a contratação do Dudu, contratação do Scarpa, é muito jogador com esse perfil. E no final das contas está pegando vários jogadores longe do seu auge. É que o Hulk realmente veio para jogar em alto nível, mas muitos dos jogadores que o Atlético contrata não vieram já no auge e muitos acabaram nem entregando. O contrato do Guilherme Arana, por exemplo, que é um jogador que ainda era jovem quando o Atlético buscou e foi bem naquele momento. Então o Atlético está meio viciado nesse modelo, tanto é que ano passado estava contratando o Rony e o Dudu. Então o Atlético tem que buscar uma cara diferente. E a escolha do técnico tem muito a ver com isso. O Atlético já deu sinais, os donos do Atlético, aliás, já deram sinais de que querem transformar o Galo num clube mais sustentável, porque o clube é um clube que a conta não fecha, o clube que gasta muito e os donos, que eles têm muito dinheiro, aportes do dono é que sustentam a operação do Atlético por enquanto, mas eles já deram sinais que querem mudar isso. Então eles vão ter que gastar menos dinheiro e montar um time que sustente melhor. Para isso ele vai ter que ser um clube que vai ter que vender melhor seus jogadores, e para vender melhor jogadores tem que ser jogadores jovens, para você vender para o exterior. Você vai ser um clube que vai ter que investir em formação e em observação de mercado para conseguir achar promessas ali por bons valores para depois vender com muito lucro e que dê resultado em campo. Então vai ter que contratar técnico com um perfil de trabalhar com esse tipo de jogador. Então, a escolha do treinador pode ser muito importante para começar a indicar um novo caminho. Porque o caminho atual do Atlético, com esse formato que tem hoje, de ficar contratando mais jogador medalhão, não é horrível, não é. Tanto é que em 2021 resultou em 2 títulos importantíssimos para o Atlético, uma Copa do Brasil e um Brasileirão, que até tiraram o Atlético de uma fila gigantesca de Brasileirão, que estava incomodando já o torcedor, e de alguma forma manteve o Atlético com um certo nível de competitividade. Agora, ficou estagnado, o clube não vai para lugar nenhum, porque ele não é ruim o suficiente para entrar numa crise e perceber que é hora de mudar tudo, mas não é bom o suficiente também para você sentir que não, o Atlético está indo para o caminho certo, vamos continuar nessa. E ele fica girando em círculos, porque mesmo em 24, quando ele consegue uma grande campanha, que foi o vice-campeonato da Libertadores, e fala, opa, e tá tudo bem, estamos indo para o caminho certo? Mais ou menos, porque naquela mesma temporada, durante aquela campanha da Libertadores, o Atlético estava quase sendo rebaixado no Brasileiro, só escapou na última rodada, num confronto direto contra o Atlético Paranaense. Então, a situação do Atlético é de um clube que não faz as coisas mal, assim, não é um desastre do ponto de vista técnico. Nas contas, realmente a conta não está fechando muito, o Atlético tem que mudar bastante em relação a isso. Mas em campo, não é que o trabalho do Atlético seja um desastre, mas não sai do lugar. E o Atlético precisa dar sinais de que é capaz de sair do lugar. Para o torcedor. Em alguns momentos recentes, o Atlético até quis ousar um pouco na troca de treinador, não deu muito certo e acho que a diretoria ficou um pouco traumatizada com isso. Mas em algum momento vai ter que fazer esse passo, vai ter que dar esse passo. O Atlético é um clube que revelou já muito jogador ao longo de sua história, tem que voltar a investir mais nisso, tem que voltar a trabalhar um pouco com essa direção, nesse sentido, que é isso que eu quis dizer. E o Atlético é um clube que tem que parar de ficar buscando as soluções simples, só com base ali no vamos resolver o problema de hoje, o problema do momento. Até por ser começo de temporada, o Campeonato Mineiro, é um campeonato que já está entrando no mata-mata, é um pouco mais delicado, mas não é a competição mais importante do calendário. Copa do Brasil nem começou, Sul-Americana nem dá para sentir o cheiro dela ainda, e o Campeonato Brasileiro está muito no começo ainda. Dá para ainda trocar e dar um rumo ali para um trabalho que não vai ser com pré-temporada, tudo, mas dá para dar um rumo. E depois em julho, até com parada para a Copa do Mundo, aí esse novo técnico até pode implementar mais coisa. Mas o Atlético precisa apontar uma direção diferente, um sentido diferente para o seu trabalho, para sair dessa pasmaceira em que ele ficou nos últimos anos.
Fala massa, fechando aqui mais um vídeo do canal, muito obrigado pela companhia, deixa o like para dar aquela força, não esqueçam. Para quem tá chegando agora e não conhece o canal, seja muito bem-vindo a esse canal que traz notícia todos os dias de domingo a domingo para vocês, sempre tá bem informado de tudo que acontece dentro do Clube Atlético Mineiro, então não perca tempo. Se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação para não ficar de fora de nada que sai aqui no canal. Deixa o like também para dar aquela força. E quem puder compartilhar o vídeo com os amigos também ajuda demais o canal a continuar crescendo. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Fiquem à vontade para estar deixando sua opinião em relação a tudo que foi passado aí no vídeo e no espaço de comentário do canal. Nós olhamos todos os comentários, então fiquem à vontade que esse canal aqui é de vocês. Valeu, tamo junto. Forte abraço para quem fica. Até a próxima. Valeu, Massa.